Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Buscai o Reino. Eu quero desejar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. E a palavra que está no meu coração hoje é marchar. O Senhor, ele nos convoca, marche, não pare. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai desistir. O Senhor está do outro lado te esperando e você vai chegar até a terra prometida. E nós estamos aqui para segurar na sua mão, para trazer testemunhos de edificação. E hoje, o meu convidado especial é um missionário, pregador da palavra, que construiu uma família linda, tem 4 filhos, 2 filhas maravilhosas que eu tenho a alegria de poder chamá-las minhas irmãs em Cristo. Missionário Ed Bonfim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sinta-se em casa. Obrigado, eu me sinto honrado. Quero agradecer você pelo convite. Para mim, uma satisfação muito grande estar aqui no seu podcast. Parabéns por essa iniciativa, porque uma pessoa jovem, como você ainda, jovem, e aí fazendo a vontade do Pai, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, que Deus te abençoe grandemente, primeiro. Quero Amém. deixar aqui o meu carinho e desejar desde já bastante sucesso para você. Eu fico contente, fico feliz de participar desse podcast. Eu que a gente vem, né, de uma família humilde, a gente procurou sempre confiar em Deus, né? Sempre esperando em Deus. E ele nunca falhou. Então, é esse Deus poderoso que nós estamos aqui, iremos sempre glorificar a Deus. O que você disse, né? Se você confia, o Senhor te coloca do outro lado. O Senhor é aquele que não deixa você perder uma batalha, ele assume a frente. Então, como falou com Josué, Josué, é sua vez. Meu servo Moisés já se foi. Agora é sua vez de pegar o cajado. Então, é isso que nós precisamos fazer. Assumir a responsabilidade de estar ajudando o próximo, de estar participando e louvando e engrandecendo o nome de Deus. É verdade. E nós gostaríamos de conhecer a tua história, Glória de a Deus. conhecer como foi, de saber como foi esse encontro com Jesus. Glória Como a era o Deus. Ed antes do encontro com o Senhor e quem é o Ed após esse encontro. É, não é fácil a história é longa, mas a gente a gente primeiro agradece muito a Deus, porque talvez eu não estaria aqui, sabe. Talvez hoje eu não estaria aqui contando, essa história. Então é um motivo de muita alegria mesmo de poder estar aqui e compartilhar com você a minha história. Uma história que só Deus mesmo para mudar, sabe. Só Deus para transformar. E eu sou uma prova viva, né, de que Deus faz tudo perfeito no tempo dele, e para ele nada é impossível, né. Porque eu sou casado eu casei logo muito novo, né. Casei com 18 anos, né, Jovem, muito bastante jovem. jovem. Minha esposa também com a mesma idade, a gente, sem experiência ainda, né, jovens, mas a gente também não tinha uma estrutura espiritual. E, além do que, vem de uma de família humilde. Humilde o quê? Financeiramente, socialmente.
em todos os sentidos. Então, não tinha uma estrutura para, na verdade, não estava preparado para encarar um casamento. Mas a gente que veio lá do interior, a gente que casa muito jovem, sabe? Jovem. Fala assim: "Ah, eu quero casar, criar uma família, tal", mas a gente pensava que estava preparado. E ali eu entrei no casamento, e ali eu bebia, eu fumava, socialmente, e os problemas foram aparecendo e chegando filhos. Com 25 anos de idade, nós já tínhamos 4 filhos. Foi rápido, né? Com 25 anos de idade, minha esposa também com 25 anos de idade, a gente já tinha 4 filhos. E o que acontece? A situação, para quem tem uma boa situação financeira, você vai, cumpre com seus compromissos, tudo, né, e se torna mais fácil um pouco. Mas a maioria dos jovens que se casam despreparado, eu vou dizer assim, tanto, eh, psicologicamente ou financeiramente, né, a pessoa casa achando que vai dar tudo certo, que está tudo bem, mas não mede as consequências. E naquilo, a gente acabou com 4 filhos morando em 2 cômodos, né, morava de aluguel, e eu com vício. As coisas começaram a apertar, e aonde eu ia buscar refúgio? Nos vícios. Nos vícios. Então, na verdade, eu penso assim, que a pessoa quer descarregar um trauma, quer descarregar os problemas em cima de vícios, ou alguns prostituição, jogos, certo? Então, o que acontecia comigo? Eu buscava na bebida, muitas vezes em drogas mais forte, a gente se embrenhou nisso daí. E como era o seu relacionamento com a sua esposa e com os seus filhos quando existia os vícios em casa? Então, o que acontecia? A gente casado de novo com 4 filhos, e eu trabalhava de dia, à noite ia me embriagar, ia usar as drogas à E noite. e ela ficava O sozinha com as dinheiro o crianças? dinheiro que você ganhava durante o dia, na verdade, você consumia com os falsos amigos, na verdade, porque a gente achava que era amigo, né, que Sim. tinha amigo. E, na verdade, na rua você não tem amigo. Você tem pessoas que tenta usar da tua fraqueza, porque, na verdade, eles não querem te ajudar. Eles têm dó de você. Nessa dó de você, coloca você mais para baixo ainda, porque te pagam bebida, te pagam droga, te paga tudo que não presta para você. Então o que acontecia? Ficava tarde da noite, aonde você estava? Chegava em casa, a mulher chorando, as crianças chorando, e eu achava que estava tudo certo, que estava tudo certo. Mas vai aumentando a dosagem. Com o passar dos dias, a dosagem vai aumentando, porque também, conforme aumentam os problemas, e você não buscando Deus, vamos aqui colocar bem certo? Vamos. Porque se você não busca Deus, se você espiritualmente está fraco espiritualmente, A sua carne grita. a carne grita. Sim. E onde você quer buscar? E a maioria faz isso, uma boa maioria. Vai buscar lá no bailão da vida, vai buscar lá na droga, vai buscar no cigarro, vai buscar na prostituição. Cada um busca eh, tentar, assim, amenizar o problema que ele carrega dentro dele ou dentro dela, né? Sim. É tentar esconder o problema, sei lá, de alguma forma, ou acabar com ele, ou até buscando distração. Mas não, essa pessoa, que acontecia comigo, eu me afundava mais ainda. Então chegou um momento que a minha esposa só chorava em casa. Então o prazer de ter um marido ela não tinha.
Os filhos, você não vê crescer. E nesse momento ela tinha já um relacionamento com Deus ou não? Não. Olha só, como eu estou dizendo, a esposa chora, ela não tem um relacionamento com Deus, eu também não tinha ainda um relacionamento. Dizia que tinha, né? Olha, espera aí, deixa eu explicar. Ah, eu sou católico. Eu sou cristão. Mas você praticava o cristianismo? Você orava? Você clamava a Deus? Você Mudava os hábitos, né? mudava os hábitos? Não. Não fazia por onde eh, renunciar. Na verdade, é renúncia. Sim. Tinha que haver uma renúncia daquilo que eu cometia, mas não. Para mim estava. Eu acabava de sair de um poço, Você entrar de um no outro, abismo. Não tem assim? Você está num abismo, faz outro abismo. faz outra vez. É o que acontecia. As drogas, as bebidas fazem isso, faz isso. Então você pensa que você vai amenizar teu problema com droga, com bebida, ela vai te colocar mais pro abismo. Então, Mas não tinha essa consciência também, né? então o que aconteceu? Chegou um tempo que o que eu ganhava ia tudo menos para minha casa. Era o mínimo, o mínimo. E tudo para vaidade, tudo para as drogas e para casa nada praticamente. E mulher e filho chorando. Então chega o momento que você também começa a chorar. Vai chegar o tempo que aquele que está dentro do vício, ele também começa a gritar. Porque ele está em busca de algo que nem ele sabe o que é, né? Sabe por quê? Porque nada preenche o lugar que é do Senhor. Porque vai corroendo. A pessoa que está no vício, ela se torna escravo do vício. Verdade. Ela vai ficando escravo. Então o que que acontece? Nesse momento, quando começa a você sentir que você está sendo escravo do vício, aí você procura saída. E aí chega a hora das desculpas. Qual esse momento das desculpas? Eu vou parar. Eu vou mudar. Mas o que você está fazendo para mudar a tua situação? E no outro dia você jura que vai mudar. Você comete 1000 besteiras. Aí no outro dia você jura que vai mudar. E no outro dia alguém te chama para beber novamente, para usar droga novamente, e você acaba indo e jura de novo que vai mudar. E quanto tempo foi esse ciclo de quantos anos de prometer de que vai mudar e não conseguir mudar? Olha, é bom eu colocar aqui primeiro, para colocar quantos anos, como começou. Sim. Começa o quê? Socialmente. Porque você está na alta sociedade, eu era cabeleireiro, né? Cortava mais cabelo feminino no salão. Essas pessoas, eu vou dizer aqui, não só eu, mas a maioria dos viciados, das pessoas que estão passando por isso, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm capacidade, mas são pessoas que facilmente, porque ela vive no mundo social, que tem vários, como fala, vários convites, várias ofertas. Então, Várias propostas, né? várias propostas. Então, quanto mais você vive no meio da alta sociedade, no meio social, quanto mais você convive, mais oferta tem para você. E aí, você começa socialmente. Aí você está fumando socialmente, você começa a beber o vinhozinho, a cervejinha, socialmente, que quando você menos esperar, você está embriagado. Quando menos você esperar, você está viciado. E aí o retorno, você já está no abismo. E aí, para retornar, aí é difícil. Aí durou, eu já tinha os 4 filhos, como eu já disse, até os 35, quase 40 anos de idade. Eu ainda tinha um vício forte ainda. Foram muitos anos. Muitos anos Muitos sofrendo. anos.
Deus. E a esposa ali, hein? E ela tá aqui. E a esposa, olha, gente, casamento é sagrado. Mas como é que eu descobri que casamento é sagrado? Da, da pior forma possível. E Deus me mostrou que casamento é sagrado. Porque eu via ela assim, eu falei, meu Deus do céu. Quando você fica são, quando você volta à consciência normal, aí você vê, coitada, você vê. A pessoa que é o infeliz drogado é amoroso. Tem um amor dentro dele, só que ele é escravo. Ele é escravo. Aí depois você nota que a pessoa quer melhorar, mas algo está dentro dela que não deixa. Ele está tomado pelo vício. E aí a esposa está ali, a esposa fiel. Ela está ali crendo E que vai orando, mudar. intercedendo. Isso, que vai mudar. E aí vem alguém de Deus e fala para você: olha, filha, creia que Deus vai fazer uma obra com ele. Filha, creia, o seu marido, Deus vai transformar. E quando entra no coração, eu me emociono falar. E quando entra no coração, a pessoa que ama realmente, ela espera, ela confia. Sim. Então, o que fazia minha esposa? Chorava, esperava. E aí foi quando nós fomos morar, porque vai degradando, sabia? Cada vez fica pior. É degradante. A pessoa que está no vício, ela vai se degradando, se definhando aos poucos. Feliz daquele que conhece Deus e vai para os caminhos do Senhor. Porque só Ele para transformar. Só Ele para limpar. Porque, né, o espírito, a alma e o corpo, né? Então, essa degradação, ela começa a acontecer no corpo também, no corpo físico. Conforme vai mexendo no físico, o espiritual vai decaindo. Porque você perde as esperanças. Sim. Você começa a ver pessoas da mesma profissão que você, com carro bom. E você, quando compra um carro, o carro daqui a pouco está batido. A pessoa que vive no vício, ela não tem prazer no carro dela, ela não tem prazer na família. Os filhos crescem, ela não vê direito, viu? Faz de conta que vê, mas não vê. O amor da esposa, o amor da família, tudo é de forma anestesiada. Passa como um anestésico. Não é nada real. A pessoa vive literalmente um sonho. A pessoa que está nesse mundo das drogas. E muitas vezes a pessoa só acorda quando perde, né, irmão? Quando perde a esposa, quando perde o casamento, quando perde a família, quando perde os filhos. Ó, vou falar uma coisa pra você. A pessoa que é um sofredor, é uma sofredora que entra nisso, no mundo das drogas. Feliz daquele que é resgatado, sabe? Porque alguns perdem a vida lá fora. Ou para bebida, porque se for drogas, pode consumir a pessoa de várias formas. Pode acabar com o fígado, pode entrar em confusão e ser morto a qualquer momento. Numa briga de trânsito ou num acidente de automóvel, porque está fora de si. Não é uma pessoa consciente. E o senhor era uma pessoa assim, violenta, gostava de arrumar confusão, brigava? Como Não, que você era? não é. Não era. Mas com o tempo, Se tornou. você se torna violento. E você pratica a violência na ignorância. Qual tipo de ignorância? Não aceitando a realidade. A realidade, se alguém falar para você, você é um bêbado, você é um drogado, é a realidade, não é? É a realidade. Mas a pessoa fica brava.
Olha, você não tem responsabilidade, você não cuida certo da sua família, você não aguenta ouvir a verdade. A pessoa não aguenta. Então o que acontece? Vai durando, vai durando. Aí um certo dia, para resumir um pouco, eh, eu, assim, para explicar para vocês, a pessoa vai perdendo, sabe? Ela perde o sabor da vida, ela perde o sabor da família, ela perde a alegria de estar numa festa, a mulher tem vergonha, os filhos têm vergonha, a família tem vergonha, porque daqui a pouco a pessoa está alterada. E você nunca tem a certeza que o seu esposo, ou a pessoa que está drogada, ou um filho, se vai se comportar no ambiente ou se vai dar vexame. Num ambiente social, né. E não adianta falar que é social. É social, no ambiente social, Sim. mas tem um ali que é antissocial. E aí você vai ter que ir embora mais cedo com seu marido, para não brigar na frente do povo. Você vai ter que sair antes. Na verdade, acaba com a alegria da pessoa, tá? E é uma doença? É. É dependência? É. E quem é que vai curar? Primeiro, Deus. Quem é que faz a cura? Ah, tem médico, tem remédios? Você já viu alguém sendo curado com remédios? Curado de vícios? Não, Nunca cura. tem que ser curado na alma, Não, né. nunca cura. A pessoa fica lá tão escravo que ela nunca cura. Só tem uma coisa que você falou agora, ela tem que ser curada na alma. Curada na alma. Mas para isso acontecer, até acontecer, essa pessoa geralmente, essa pessoa que entra nos vícios assim dessa forma, geralmente ela carrega traumas dentro dela que ela desconhece, sabe? Na alma dela, ela carrega traumas pessoal dentro dela, Que estão lá no inconsciente, lá no né. inconsciente. E para descarregar, ela encontra algo, Um refúgio. um refúgio. Aí, quando você vê a sua casa desmoronando, vamos dizer assim, desmoronando mesmo, literalmente desmoronando, você perdendo tudo, você você começa a entrar numa situação que você já viu pessoas que vai para debaixo das pontes Sim. e para ela tá muito bem? Pessoas que começam a andar na estrada como andarilho, e se você vai perguntar para ela, fala que tá muito bem para ela, porque é o que sobrou para ela. Ela não podia, aí você pergunta para aquela pessoa: "Você não tem família?" A pessoa fala assim: "Não, eu sou formado em direito, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, mas a minha família me abandonou." Aí você pergunta para ela, se você tiver um tempinho, você pergunta para ela: "Senta aqui, Jesus te ama." Primeira coisa que eu quero te falar: Jesus te ama. Senta aqui, eu quero te dar um abraço. Sim. Olha, você sabia que tem um Deus que te ama? Conta para mim a sua história. Essa pessoa vai te contar a história, você não vai acreditar o quanto de coisa boa que tem dentro dela. E aí ela vê tudo ali o que ela perdeu. Quando ela sentir o que ela perdeu, quando ela realmente sentir chegar um filho de Deus e passar para essa pessoa o quanto ela é valorosa, o quanto ele é valoroso e que Deus ama a alma dele. Quando encontrar essa pessoa que dá um abraço em você, aí começa o temor, sabe? Começa a entrar um temor dentro de você. Quando entra o amor de Deus, entra o temor na pessoa. Aí entra aquele temor, você sabe assim, meu Deus do céu, um sentimento de culpa que você está apanhando todos os dias. A sensação é essa.
Ninguém te bateu, ninguém judiou de você, mas a sua alma chora todos os dias. Porque existe um espírito de acusação, né. E muitas pessoas não conseguem se perdoar, sabem que estão erradas, né, mas não conseguem se perdoar para começar uma vida nova. Precisa haver uma decisão, né, decidir: "Eu decido hoje mudar de vida". É uma iniciativa própria, é renúncia. Essa decisão, quem tem que tomar essa decisão? A própria pessoa. Mas primeiro tem que haver o quê? Uma consciência. E não é uma consciência comum, é uma consciência espiritual. É a presença de Deus. Quando chega o amor de Deus, muda tudo. Muda. Deixa eu tomar água, tomar um fôlego. E como que foi essa sua consciência, esse seu despertar? Deixa eu contar para você, quando bateu a consciência. Primeiro, você se sente numa sarjeta. Primeiro, você se sente que você é um inútil. Quando você começa a ter consciência, você é um miserável. Meu Deus do céu, o que eu fiz da vida até hoje? Existe um Deus poderoso, existe uma família, aí você enxerga. Quando entra a consciência e o Filho de Deus que eu te falei para pregar para você o amor de Deus, e o Espírito Santo entra em você e te mostra para você. Quando entra o temor, entendeu? É o temor de Deus. Aí nós fomos morar dentro de 2 cômodos, num lugar bem humilde mesmo, com 4 filhos. Para começar, desacreditado, os irmãos, ninguém quer ser fiador seu. Os pais estão cansados. Mãe chora noite e dia. Esposa, então, já desacreditou. Mas mesmo assim ela te ama. Ela está do seu lado. Ela te enche, ela te cobra. Ela é chata, mas é ela. É ela que pega no pé. É ela que briga com você quando você vai pro barzinho ou pra jogar bola. E ela não quer que você vai, porque ela quer que você fique com ela. Ela quer que você esteja do lado dela. Então essa mulher chata, essa mulher que pega no teu pé, é essa que te ama? É a ajudadora que o Senhor, né, criou para o homem. Desculpa. Imagina. É essa. Então, deixa eu respirar. Gente, não é fácil, mas não existe amor maior. Primeiro, o amor de Deus. E o outro amor maior, o amor da família. Eu costumo falar, família é projeto de Deus. Família é sagrado. Se você soubesse o quanto é sagrada a família, você não perderia tempo. Você curtiria mais os seus filhos. Você ficaria mais com a tua esposa. Você ia ver os teus filhos crescendo muito mais. Entende? Então entenda que família é projeto de Deus. E essa vida é tão curta, essa vida é tão passageira, que quando você menos espera, você está velho. Daqui a pouco morreu, acabou. E que história você deixou? Qual o teu legado na face da terra? Qual o teu legado? Então saiba que Deus nos criou para ter vida, vida e abundância, não viver vida miserável. Não fazer com que os nossos filhos chorem
pela ausência do pai, que a esposa venha sofrer, né, pelos erros do marido. E eu estava dentro de 2 cômodos, e não tinha fiador, sabe? Não tinha quem acreditasse em mim. Para ser meu fiador de 2 cômodos, para morar em 2 cômodos. Eu estava tão desacreditado da vida e da sociedade que a pessoa não tinha coragem de ser meu fiador para 2 cômodos, num bairro simples. E aí entra o amor de Deus, independente da placa de igreja. Nessa daí já tinha um filho de Deus pregando para nós. É isso que eu queria saber. Nessa daí já tinha o filho de Deus, que o amor já tinha entrado. Sim. O choro já estava vindo. O arrependimento estava chegando. E já tinha um filho de Deus pregando para nós. Mas ninguém queria ser nosso fiador, não. Aí o dono da casa falou assim: olha, o dono da casa, muito católico, sabe? Aqueles carismáticos, muito católico. Falou: vocês são evangélicos? Falou: nós estamos indo na igreja evangélica. Falou: mas não importa. Aí vamos lá fazer o contrato que eu quero ser o fiador de vocês. Amém. A partir de hoje, eu tenho certeza que Deus vai fazer obra na vida de vocês. Eu estou lá com a minha esposa, eu me lembro até hoje, a gente chega no cartório, lá tem uma escrita assim, ó: quem não registra não é dono. No cartório de imóveis. Quem não registra não é dono. Aí ele falou: você tá vendo aquela plaquinha ali? Um dia vocês vão ter para alugar. Vocês não vão precisar de estar pedindo. Ô, glória. Foi uma profecia que ele fez ali, né? Aí eu falei: amém. E nós lá necessitados. Deus permitiu que a gente morasse naquela casinha 6 meses para minha esposa batizar, eu também batizar, buscar a Deus. E a partir dali, a gente começou a servir a Deus, começou a ir para a igreja, orar, buscar. E Deus começou a fazer a limpeza. A limpeza começou a acontecer. Aí Deus vai tirando, vai colocando temor no coração, como eu já disse. Aí Deus vai libertando aqui, libertando ali, sabe? A família começa a te chamar já para o almoço de novo. Em nenhum momento a sua esposa separou do Senhor, ficou sempre ao lado, Sempre dando apoio. sempre dando Sempre apoio. dando apoio. A gente. Olha, gente, eu vou contar um negócio aqui que vocês vão achar graça. Teve uma situação, você perguntou disso daí, de separação. Sim. Gente do céu, a pessoa que está enfiada em vícios, apronta cada uma que, pelo amor de Deus. Nós cismamos que ia separar porque não dava mais certo. Vamos separar que não dá mais certo. Vamos lá, arrumamos o advogado, separamos. Quando foi 15 dias depois, queremos casar de novo. Isso aí aconteceu na nossa vida. Uns 15, 20 dias depois. E eu tenho lá o comprovante, né? De divórcio e de casamento de novo. E foi esse posicionamento dela, esse posicionamento de querer essa separação que fez essa virada de chave? Não, Não foi? não foi. Foi Foi realmente Deus. foi realmente sentir a presença. Foi quando entrou a presença de Deus. Quando entrou mesmo o temor de Deus. Porque nada adianta você tentar fazer para consertar. Sim, Só tem uma coisa que conserta: o amor. O amor. Não tem outra coisa. Mas o verdadeiro amor. o verdadeiro amor. O amor de Deus. O que é o amor verdadeiro de Deus? Olha só, que coisa, que dificuldade. Tudo suporta. Tudo crê, tudo espera. Coríntios 13. O amor de Deus não suspeita mal. O amor de Deus espera. O amor de Deus perdoa, perdoa, perdoa e espera. É paciente. O amor de Deus é paciente. Então, dali a gente começou a
voltar para casa de novo. Olha só, voltar para casa de novo. Então a gente estava perdidos. Eu, né? A ovelha perdida. Perdidos. Aí você começa a descobrir quem são teus filhos. Aí você começa a descobrir quem é tua esposa de fato. E você olha para trás, tudo se apagou. Sabe a sensação que deu? Que você simplesmente não existiu. Que aqueles momentos você perdeu. Quem passou com drogas teve uma anulação, sabe? Houve um momento da vida da pessoa, um intervalo, que ela foi anulada. E, gente, eu estou falando isso aqui de causa própria, de conhecimento próprio. Quem vive nesse meio sabe disso, que é anulado o espaço de tempo. Ele não está vivendo, a pessoa que está nisso. Então, com o tempo, Deus me tirou dos vícios, porém, eu sei que tem um vício. Você sabe que a bebida está aqui. Você sabe que ela existe, a droga. E aí, como que Tá? foi Você, isso? você só é liberto por Deus. Porque enquanto você não ganhar esse amor dentro do coração e a consciência desse amor, e que você tem uma família, e que Deus é poderoso para te mudar, e que você que vale a pena, sabe? Você tem que reconhecer que vale a pena o teu esforço, e que você não deve voltar mais para o inferno. Gente, a sensação que dá é que você estava dentro do inferno. E você sabe, se você voltar para lá, você vai se acabar. Quem viveu isso sabe disso. Você sabe que ali tem um fogo, o lago de fogo, o inferno, que você que estava te apagando, te cegando, você estava cego, você estava surdo, tudo que você fazia não tinha valor, entendeu? Então você sabe que é muito ruim estar lá. Então aí você descobre, mas aonde está o inferno, né? Não queira viver isso. Porque literalmente você fica lá. Então as coisas boas, o paraíso, quando você conhece ele, você tem medo de ir lá, concorda? Sim. Você tem medo de ir lá. Você não quer voltar para lá. Então você pode ver bebida aqui. Aí Deus que te libertou, você tem a certeza que Deus te libertou. Você vê bebida aqui, você sabe que você vai ali, pega um vinho e bebe, não é isso? Uma champanhe e bebe. Mas você lembra do quê? Dentro da champanhe tem álcool? Você pode estar onde eu estiver, em qualquer festa, em qualquer lugar. Tem uma champanhe fraquinha, tem álcool dentro, eu não bebo. Porque eu sei que ali está o começo De do um- inferno que eu vivi, entendeu? E vai puxando, vai dando outros Sabe o cigarro? gatilhos, né? Cigarro. Tipos de cigarros. É Mas, outro consumidor. Não tem só o normal, né? Tem os outros também. sim. Então, literalmente, você vai ficar escravo daquilo. Tem a prostituição? Se você entrar lá, você vai ficar escravo daquilo. Começa socialmente. Começa com a sedução, né? Mas não é só Começa cigarro, não é só droga, não é só veia, não é só. É tudo. tudo. O que não é de Deus, aos olhos dos homens, tudo é gostoso. É que não tem como ficar em cima do muro, né, irmão? Ou eu sou de um lado ou sou do outro, né? Ou você escolhe a verdade ou você escolhe a mentira. Você está na luz ou você está nas E trevas. pronto. Não tem como falar, eu estou aqui no meio do caminho. Não existe isso. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Quais escolhas você tem feito, né? Porque mediante as escolhas que você fizer, você vai ter consequências daquilo que você está escolhendo. Então, é muito. A pessoa precisa ter essa consciência, né?
que Deus, ele vai lá, ele bate a nossa porta, ele é educado, ele fica ali, eis que estou à porta e bato, né. Mas o inimigo também, né, a palavra fala que ele jaz à porta. Então, qual porta você vai abrir, né? Você vai abrir a porta para o Senhor e vai convidar o Senhor para entrar, ou você vai permitir que o outro vai lá, arrombe e tome conta da tua casa, né, que é o teu coração, onde está a sua alma, onde estão as nossas escolhas, né, porque, a nossa carnalidade, ela está na nossa alma, né, e são nos Verdade, nossos relacionamentos. Então a gente verdade. precisa realmente, eh, ter um relacionamento com o Senhor, fortalecer o nosso espírito, porque só o nosso espírito estando forte, é que a gente vai poder governar sobre a nossa alma e governar sobre toda essa carnalidade. Verdade. E o ser humano, primeiro, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso daí é fato, né. Aquele que negar, está negando o seu nascimento, a sua geração. Mas aí tá a chave, né. Quando a gente realmente consegue entender que somos imagem e semelhança daquele que é. Quando a Isso, gente toma posse dessa imagem e dessa semelhança, nossa, a gente vira a chave, vira né, a chave. porque lá em Gênesis o Senhor fala isso, É né. isso aí. E, é assim, nós somos a carne, né, o barro, vamos dizer que volta para o pó, né, diz a palavra de Deus. Nós somos a carne, que é a matéria, nós somos a alma, que é os pensamentos, desejos, pensamentos fluentes, certo? Sim. E somos também, espirituais. Além do consciente e inconsciente, que Freud chegou, que Lacan chegou, na psicanálise, na psicologia, certo? Existe acima disso o espiritual. Além disso, a criação, o poder de Deus soberano sobre todas as coisas. O ser humano, quando ele anda com a matéria, quando ele anda com os sentimentos, com a alma, o nosso sangue vem da onde? Da medula, não é isso? Da Sim. medula, dos óssea. E aí Deus fala assim: eu esquadrinho a medula. Eu entro dentro do seu pensamento, do que não existe em você. Aparentemente você quebra o osso, não tem sangue. Aquela parte branca, mas ali forma teu sangue vermelhinho para você viver a alma vivente. E Deus entra com o Espírito Santo, ele entra dentro de você, esquadrinha você. E quando você se fecha para isso, para o Espírito Santo de Deus, e você fica vivendo como criatura, sabe? Você já ouviu falar a igreja que trata os outros como criatura? Sim. Não é que é mal, é porque é criação, somente a criação de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Por quê? Foi criado por Deus. Você não existia, você também era o verbo. Assim como Jesus Cristo veio mostrar para nós que ele saiu de uma mulher e em espírito também, ele veio para mostrar para nós que ele é matéria e que ele é espírito e para onde nós devemos ir, que é o nosso destino, de volta para casa. De volta para casa do Pai. Entende? Então o que acontece? A pessoa que vive só na carne, na materialidade, vive na alma, estuda tudo, a alma, os pensamentos, comportamento, né? E não busca o soberano que fez tudo isso. Ele quer tudo de bom, mas não busca o soberano, o superior, né? O criador de tudo isso. Mistério, não é? É espiritual. Mistério, você não vê. Mas enquanto você não tomar essa consciência que você necessita do poder de Deus dentro de você, não somente da criação. Deus separou um povo santo. Olha só. Aí fala, mas como que pode, né? A turma de Abraão, de Isaac, de Jacó, tem uma linhagem
E o povo do mundo? É porque Deus, aqueles que confiaram nele, aqueles que ouviram a palavra dele. Então é o povo que é eleito por Deus. Mas por que os outros também não têm o mesmo direito? Tem, mas não quiseram aceitar. A arca veio para todo mundo. A arca de Noé veio para todo mundo. Aí tal, Deus anunciou para Noé, faz a arca, que eu quero que veja se esse povo quer se salvar. Aí entra a obediência. Entrou animais do que gente. Os animais obedeceram a Deus. E o povo pereceram. Por quê? Não ouviu o quê? A voz de Deus na boca do servo de Deus. E ele fala, né? Ah, se meu povo me escutasse. Aí fala assim, mas como que ia caber todo mundo numa arca dessa? Como que ia caber todo mundo numa arca dessa? Cabe, sabe por quê? Porque Deus multiplicou para 4, 5 mil homens apenas 5 pãezinhos. Que teria que ter, no mínimo, ali comprado 800 quilos, 900, uma tonelada de pães para 5 mil homens, fora as mulheres e crianças. E como é que todo mundo comeu? E como Jesus fez o milagre dos peixes lá, por exemplo, uma rede só encher todos os barcos de peixe. Milagre, não é? Sim. Então, quem vive só na carne, quem vive só na parte material, não vive o Espírito Santo. Não vive o sobrenatural. Não vive o Espírito Santo. Então essa pessoa, ela é limitada. O que acontece? O primeiro problema que tem, a pessoa, ó, os sintomas. O primeiro problema dessas pessoas que não buscam o Espírito Santo, que não conhece o poder de Deus ou não aceita o poder de Deus, do soberano Deus. Ela entra em depressão. Primeiro vem a angústia. Depois vem um sentimento de choro, de tristeza na alma. E a pessoa fica perdida. Daqui a pouco começa a afetar a carne dela. Começa. E aí entra a pessoa que não tem Deus cai no que na primeira oferta que tem ela vai, entendeu? Mas muitas vezes quando chega nesse estágio, né, de afetar a carne, é que a pessoa tem o despertar, né? Porque às vezes a doença, a enfermidade, ela chega na tua vida não para você morrer, mas para você entender que você precisa mudar essa rota, Isso. mudar o caminho. É o Senhor falando: "Olha filho, olha filha, Você precisa parar. vamos voltar, você está no É, caminho errado". Então é um verdade. despertar muitas É. vezes. Se alguém chegar a falar que está tudo bem, a pessoa continua. Mas se a própria carne dela for tocada, aí é a hora da, como diz assim, é a hora que Deus está fazendo o quê? O renovo, né? Sim. É como o ouro, né? Tem que passar pelo fogo para sair a joia perfeita. Então, muitas vezes, a pessoa está passando por um processo, que aquele processo de dor na A carne, uva, né, a uva isso. sendo Eu fui apertado. espremida. Eu fui apertado desse jeito, apertado. E aí, o que acontece? Os filhos vê a mãe chorando, voltando, né? Voltando à questão de vícios e de não estar vivendo Deus, não estar vivendo o Espírito Santo, a gente a gente vê os filhos chorando porque o pai não vale nada. A palavra certa, tá? Porque o pai não vale o que come. Essa é a palavra usada. Meu pai não dá para crer nele. O meu pai não merece a minha confiança. O meu pai é um bêbado. O meu pai é um drogado. E aí a criança vai para a escola, chega lá na escola, ou com os amigos, ou mesmo a esposa em algum lugar. Ei, teu marido não tem jeito mesmo, hein? Olha, ontem mesmo estava lá caindo. Ontem mesmo ele estava lá na rodinha, em tal lugar. A vergonha é escândalo em cima de escândalo. Então, quando você busca Deus e Deus começa a mostrar no seu coração
que o amor é muito maior do que você acha que é, e você tá naquele mundo, a pessoa sabe o que ela sente? Hum. Que ela é a tal. Ela lá com a roda de amigo deles, quem tá nisso daí, nesse mundo de inferno, na terra, acha que os melhores amigos é os que estão lá com ele. E acha que a esposa é a pior, a família não presta pra ele. Tudo lá fora pra ele é lindo, tudo lá fora, menos dentro da casa dele. Fica cego, né, entre o orgulho, entre uma cegueira. Então, o que acontece? Vai se aprofundando mais ainda. E aí, quando você vê Deus fazendo a obra em você, e aí você mesmo sente. Porque daqui a pouco você está começando a buscar Deus, a palavra de Deus, aí você começa a sentir o amor dentro de você, o tratamento, você fica envergonhado. Sabe assim, você sentir vergonha de você? Eu não mereço. Fica constrangido, que o É, tem, amor de Deus nos tem esse constrange. momento, tá? Tem. Na recuperação, tem um momento da insegurança. Ainda está um pouco de falta de confiança em você mesmo? Olha, eu não mereço o amor da minha esposa. Eu não mereço o carinho do meu filho. Porque você só deu o que para ele? Depois, lá na frente, você vai se sentir, sabe o quê? Como fala? Você vai se sentir Indigno. indigno, é indigno de receber o carinho. Você nunca recebeu assim porque você nunca enxergou, entendeu? Tipo assim, você vê o teu filho te abraçar, né? Quando você tá nesse mundo aí das drogas, mas você não sente o teu filho te abraçando, porque é frio e calculista. Você abraça teu marido, você abraça o filho te abraça você quando tá nessa situação, você não recebe nada, você simplesmente você sente, mas você não sabe o valor que é aquilo ali, o abraço. Então tanto faz se um bêbado abraçar ele, ou se uma mulher da rua, mulher da vida, qualquer um. Em casa, ele também não valoriza, ele também não dá valor àquele abraço. E quando passa esse processo que Deus mostra o verdadeiro amor, a pessoa fica um tempão tentando acreditar que ela merece o abraço. Acredita nisso? Sim. Um tempão esperando a se conscientizar que ela agora merece abraço. Aí que você vai passar a acreditar quando você começa a fazer coisas boas, começa a acontecer coisas boas, você vê teu filho estudando, você vê teu filho se formando, você vê a tua esposa, o teu esposo são numa festa, alguém chega para você e fala assim: olha, você transformou mesmo, hein? Olha, Deus fez grande obra na sua vida, hein? Aí você começa a acordar e falar assim: puxa vida, eu estava mesmo no pesadelo. Eu vivi mesmo isso. E aí, quando o filho toca no assunto, alguma coisa, ou a esposa, a pessoa envergonhada, ela fala assim: não, não fala nisso, esquece isso. Tipo assim, não fala nisso. Ah, meu pai foi isso, foi aquilo. Filho, por favor, não toca nisso. Sabe por quê? Que fere lá no fundo da alma. Porque a pessoa carrega dentro dela ainda, por um bom tempo, aquelas cicatrizes, sabe? Do que ele aprontou, Sei. de quanto ele magoou, de quanto ele perdeu, de quanto, sabe? Fica cicatrizes dentro da pessoa. E é angustiante. Que a pessoa própria se culpa. A própria pessoa fica ali remoendo. Até o dia que ela se libertar. E ela fica pagando aquilo, sabe? Sabe como que é pagar pecado? E aí só que tem uma coisa. Nesse processo, que a pessoa que está liberta por Deus, que entrou o amor dentro dela, com o passar dos dias, ela vai passando a cozinhar para a esposa. Ela tá ali, ó. Com o passar dos dias, ele abraça a esposa. Com o passar dos dias, ele fala: filho, eu te amo.
sabe? Ou então mesmo, vamos pescar, vamos fazer uma viagem junto. E aí começa você sentir o amor da família, entende? Começa a se doar, né. É, de verdade mesmo, você começa a ver o agir de Deus. Aí você começa, meu Deus do céu, mas nunca sai de você, nunca termina aquilo que você passou, entendeu? Só que você convive, Você olha para mas você não trás quer voltar atrás, entende? você olha para trás e lembra, mas não com dor mais, né. Hoje não sente Sabe a história do filho pródigo? sei. O filho pródigo, né, é bíblico, né? O filho pródigo, ele tem tudo dentro da casa dele, só que ele não enxergava. Ele tinha tudo, o amor do pai, tinha tudo. Só quando perdeu. Ele tinha o amor da família, tinha dinheiro, tinha posses. Mas o que que ele faz com a ilusão? Ele fala assim: me dá a minha parte, eu quero minha parte, quero sumir. Eu quero viver a minha vida. E depois o que acontece com o filho pródigo? Ele vai lá, se prostitui, ele vai lá, o filho pródigo, ele anda no meio das bebedeiras, no meio de mulheradas, no meio de homaradas, no meio de tudo, filho pródigo. Quando acaba, porque ele não tem estrutura para ganhar mais dinheiro, porque ele está lá no mundo das ilusões. E quando acaba o dinheiro dele, quando acaba, o que acontece? Os recursos dele, porque ele só pensa em vaidade e drogas, o filho pródigo retrata isso aí. Ele foi para o mundo do quê? Das ilusões. E o mundo das ilusões é o quê? Droga. Entra droga, prostituição, entra tudo no mundo das ilusões. Aí ele foi. Quando ele se conscientiza, ele já está quase comendo com os porcos. Quando ele começa a sentir na pele o peso do inferno, ele começa a querer repartir comida com os porcos, comer resto dos porcos. E aí bate nele a saudade dos pais, da vida que ele tinha. Entra o que nele? O amor de Deus dentro dele. Porque ele lembrou da família. Aí ele começa a sentir dentro dele: eu tinha um amor dentro da minha casa. Eu tinha uma família, né? Então, hoje seja um filho pródigo. Enquanto é tempo, volte para sua família. Volte pra Hoje, casa do volte para pai. casa do pai. Você é amado. Você é amado, o O Senhor pai está de braços abertos. espera. E o pai está de braços abertos para te receber, viu? Ele E preparou um banquete, né, e você não aí merece quando comer as migalhas que caem da mesa. não merece, não merece. E aí o pai está de braços abertos, te esperando. Mas mesmo você pensando que não é mais digno de voltar, mesmo você imaginando que teu pai não vai te receber bem, mas saiba que tem Deus que está olhando por você. Que Deus, se ele tocou no teu coração para você voltar, volte. Volte para a igreja, volte para casa do pai, volte para casa da sua mãe, volte para casa do seu pai. Ele está de braços abertos, porque Deus entrou no teu coração. Quando entra o amor no coração, a transformação, entendeu? E ali, quem estava ali falou assim: nossa, foi lá pro mundão, perdeu tudo, né? Gastou tudo à toa e volta e tem festa para esse homem ainda? Não, filho. Você está comigo, sempre esteve comigo. Esse daí estava perdido e voltou. Então, assim, as pessoas que estão no mundão aí perdido hoje, sabe? E como foi sair, né, ter esse encontro com Deus, mas para servir? Porque uma coisa é você encontrar o Senhor, outra Gente, coisa é você dizer o sim para o chamado, né, eu estou passando pelas dificuldades, eu tô sentindo na minha pele a dor, aí agora eu saio desse lugar de dor e eu vou ajudar outras pessoas a saírem desse lugar, né. Precisa de uma coragem, precisa de um sim para o chamado, né. ah,
Na parte espiritual, você primeiro a misericórdia de Deus te atingiu, né? A misericórdia de Deus, o amor de Deus te atingiu. Aí você fica com aquela sede de conhecer mais. Não sei se você já viu pessoas que saem do mundo do crime, ou até mesmo dentro das prisões, se converte lá dentro. Tem pessoas que vêm, quando vêm para fora, a pessoa, ela fica até, tipo assim, parecendo maluco. Prega em qualquer lugar, grita em qualquer lugar e não tem vergonha nenhuma de gritar que Jesus te ama. A pessoa está sedenta e doido para gritar que Jesus salvou a vida dela, sabe? Só que dentro da pessoa, ela existe uma lapidação, uma lapidação. E naquela insegurança ainda de não conhecer direito a palavra, não conhecer direito as coisas de Deus, você fica ali aprendendo, sabe? Se você não se pôr a caminho e começar a fazer a obra de Deus, ajudar outras pessoas, você fica no banco só ouvindo. Verdade. A pessoa que está regenerada, ela tem um caráter de escravo. A pessoa que foi regenerada. A pessoa fica ali com os costumes de escravo. E sendo que ela foi resgatada para ser filho e herdeiro do trono. Olha só, nós fomos resgatados por Jesus Cristo. E quando você é resgatado por Jesus Cristo, e você confia, você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, você passa a ser herdeiro do trono de Deus. Você não é mais escravo. Está em Gálatas, né, esse versículo? Então, o que acontece, Daniela? O que retrata essa fala? Moisés, quando resgatou o povo do Egito, naquela época, Deus mandou resgatar o povo dele. O povo já estava liberto, mas tinha mente de escravo. O povo estava com as bênçãos de Deus já na mão, mas eles viviam como escravo. E o que aconteceu com aquele povo? Deus tinha grandes maravilhas para eles. Deus fazia grandes maravilhas para eles no deserto. Deus fazia obras extraordinárias, milagre de comida, do maná que desceu do céu, das codornizes, da água que Moisés batia na rocha e saía água. O que eles pediam, Deus não negava. Mas o que acontecia com aquele povo para demorar tanto tempo no deserto? Murmuravam. Murmuravam. E a falta do quê? De credibilidade, de crer. De crer. Olha só. A gente falando isso, eu como estou a cada dia buscando mais e lendo mais a palavra de Deus, você vai se alimentando da palavra. E você vai ganhando mais confiança da palavra, sabe? E o que acontece? Aquele povo, eles foram para o deserto, mas eles estavam protegidos no deserto. Protegidos. Já começou com uma luz que clareava para eles andar. Quando o inimigo vinha atrás, Deus mandava a escuridão para o inimigo não enxergar eles. Ali livrava eles de escorpião, livrava eles de tudo, dava comida para eles, tratava deles no deserto. Mas a incredulidade e a ingratidão, o murmúrio, né? O murmurar, né? Vamos dizer assim. O reclamar, em vez de agradecer, colocaram eles, em vez de 40 dias para atravessar o deserto, Deus falou: vocês não estão preparados ainda. A mente de vocês é de escravo. A mente de vocês é de escravo. Vocês precisam aprender um pouco mais. Vocês precisam aprender a ser filho do rei, a ser filho de Deus, a ser herdeiro do trono de Deus. Então, o povo demorou 40 anos para cruzar o deserto. Então, o que acontece depois de uma libertação, ou que seja, do mundo das drogas, ou
o coitado do infeliz que foi parar dentro de uma cadeia, de uma penitenciária, porque é dois caminhos, né? Ou é a morte ou a prisão. É isso aí. O mundo dos vícios. É. O mundo dos vícios tem dois caminhos que leva à perdição. Para a morte ou leva para a prisão, tá? Então, se você foi liberto, confia que foi Deus que te libertou. Se põe a caminho, vai dizer para o mundo que foi Jesus Cristo que te salvou. Vai falar para o mundo, vai anunciar que Jesus Cristo salva, que por ele você é liberto de qualquer coisa, que o impossível pode acontecer na tua vida. E você vai estar salvando almas. E aí o que acontece, Daniel? Você fica preso no deserto. Há quanto tempo eu pensava, ou talvez por doutrina, sabe, de homens, Sei. que fica te prendendo ali, sabe que você é inocente. Inocente eu quero dizer, sabe que você é frágil. Sabe que você era um coitado. Ser humano que te viu você se convertendo. Você se converteu a Cristo Jesus. Tem pastores, tem ancião, tem cooperadores, tem bispo, que sabe que o miserável chegou ali. Você acredita que ele fica ali sugando você? Acredito. Que ele fica usando da tua fragilidade? Ó, fica quieto no seu canto aí que não chegou a tua vez. Fica quietinho aí. Então, você fica preso dentro de casa, com tudo na mão, com o evangelho na mão, com a palavra de Deus todinha na mão, e você preso ainda no deserto. É aí que está o segredo e que eu sempre falo, precisa acessar a palavra. A gente não pode só ter a palavra, né? Se você deixar ela aqui, ela é um livro como outro qualquer, eu preciso Um livro comum. preciso meditar na palavra, né? Porque se eu não meditar, não vou entender como que é a mentalidade de Deus, né? Como que ele pensa, como que ele age. Eu vou escutar a interpretação de uma outra pessoa que escutou de outra pessoa, e quando eu acesso a palavra, eu descubro tesouros aqui, com o Espírito Santo. Só que muitas vezes a cegueira espiritual, né, ela não deixa que a gente entenda também. Eu já vivi, né, na minha vida, fases onde eu estava ali na idolatria, que eu lia, mas eu não entendia. E a partir do momento que eu me batizei, que eu comecei a ter, né, a presença de Deus e o Espírito Santo, comecei a ler a palavra e ter um entendimento totalmente diferente. E só a palavra de Deus é que vai te esclarecer a verdade. Verdade. Porque se você não lê a Bíblia, você é sujeito a ouvir o que ouvir e entender somente o que ouviu. Mas a partir do momento que você lê o Evangelho, você é esclarecido de palavras de Deus que você não entendia antes. Só através da leitura do Evangelho que você vai aprender. Sim. Então, ou então você vai ficar limitado. Você vai ficar limitado. Então, o que acontece? Você vai para a igreja 2 vezes por semana. Você vai para a igreja 2 vezes por semana. Um exemplo, né? Você vai lá 2 vezes por semana na igreja e sou crentão para danar. Né? Sou um crentão. 3 vezes por semana. Você vai lá, ouve a palavra de Deus, canta os hinos e volta para casa. É o crentão, né? Aí ele, o melhor dele ele coloca. Sapato mais lindo, a roupa mais linda e vai para a igreja. Vai lá, busca para ele, volta para casa e senta lá e depois fecha a porta e depois... Mas nem fala oi, nem bom dia pro vizinho. Ou mesmo você sai com o teu carro com o portão automático, com o carro do vidro escuro e ninguém te vê mais. Talvez tenha uma pessoa ali que sempre passa na frente da tua casa. Talvez passa ali,
foi criado no bairro, uma pessoa que está no mundo das drogas. Ou então, mesmo na tua rua, como você não sai de casa, como você só vai para a igreja e volta para o seu trabalho e volta, você não vê a prostituta passando na frente da tua casa. Você não vê o drogado passando na frente da tua casa. E se você vê também, muitas vezes você não fala bom dia. Oh, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus te ama, viu? A maioria não faz isso. Não faz. Só vai para a igreja. 3 vezes na semana eu vou para a igreja. 3 vezes. Olha, 3 vezes. Mas não anuncia o evangelho de Cristo uma vez. Ele só vai lá na igreja, faz a parte dele, só ouvir só, pega para ele, para ela e vai para casa. Ora e tudo. Aí Jesus chama do quê? Fariseu, hipócrita. Que só busca para você. E meus pequenininhos que tá lá fora. Aí eu quero te mostrar a verdadeira igreja. Olha o que Jesus faz. Sabe qual que é a verdadeira igreja? É cuidar dos órfãos. É cuidar das viúvas. É cuidar dos pequenininhos. É orar pelos que estão abatidos, sofrendo. É entender que o templo é cada um de nós, né? Nós somos o templo do Senhor. Então não adianta estar todos os dias na igreja física e não participar do ID, né? Ide até o doente, ide até aquele que necessita da palavra do Senhor. Olha, eu falo assim, se todos nós, né? Se cada um de nós que conhece a verdade, o evangelho, parasse um minutinho, sabe? De alguma forma, né? Para orar por alguém, ou mesmo dizer um bom dia, ou uma paz do Senhor Jesus, a paz de Deus para um vizinho que não é cristão. Você pode ter certeza que você está trabalhando para Deus. Um pão que sobra na tua casa, sobra na sacolinha, passa na rua de carro, entrega na mão de um coitadinho que está lá puxando o carrinho. Alguma coisa que está sobrando, vai lá e entrega numa casa de caridade, entrega para alguém que não tem. De repente você leva tudo para sua igreja, sabe? 10% do monte que você ganha. Mas de repente um coitadinho que está precisando de um pão você não deu. Entende? Então, o amor de Deus, ele vai muito além do que você está dentro de um sistema alienado a um sistema. Sim. Então, o amor de Deus vai muito além do que isso, sabe? Ele vai nos lares, faz reuniões nas casas. Quando há necessidade de oração numa família, você está ali. Olha, vem cá, vamos orar junto. Então, vai muito mais além do que a gente imagina. Então, Deus curou meu casamento. Hoje eu estou aqui fazendo 46 anos. Para resumir, 46 anos que nós somos casados. Glória né? a Deus. 4 filhos. Abençoados. 9 netos. Uma pessoa que vivia mendigando 2 cômodos. Hoje eu moro numa casa que tem 700 metros quadrados quase. A gente se perde, eu e minha esposa, fica procurando. Um tá no quarto lá em cima, o outro tá lá não sei aonde. Daqui a pouco, se bobear, se perde dentro de casa. Então, as bênçãos materiais? Mas nós mendigamos 2 cômodos. A gente ficava procurando 2 cômodos para dormir, uma cama para 4 filhos, um beliche, né? E hoje nós temos, graças a Deus, olha, por isso que fala, olha aqui, primeiro buscai o meu reino, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então você é abençoada, tá vendo aí? A benção tá aí, ó. Então, gente, Deus não deixa você confundido e nem envergonhado. Deus vela para cumprir a sua promessa. Ele cumpre na tua vida. Ele fez a transformação no meu casamento. Hoje meus filhos, eles falam de boca cheia. Meu pai
é um homem honrado hoje. Hoje, mas não foi assim no começo. Eu escutei da tua filha hoje: "O meu pai é o meu herói", Viu aí? Glória a Deus. da tua filha Priscila. Então, tá vendo? Gente, o amor de Deus supera tudo. É a transformação que Deus faz dentro de um coração, dentro de uma família. Você quer ser honrado? Você quer ser honrado, a verdadeira honra. Quem vai te dar? Jesus Cristo, a palavra de Deus. Entendeu? É Deus que faz a transformação. Então hoje, a minha família, graças a Deus, os filhos todos formados, aquele que não tinha uma cama para dormir, aquele que não tinha esperança, não tinha esperança da família. Não dava esperança para a família. E hoje tá aí, meus filhos formados, filho abençoado, como você colocou, muito bem colocado, né? E a minha esposa aqui, né? Que tanto eu prezo e amo, né? Eu costumo falar que com o tempo, gente, o casamento ele vai se tornando, ele é tão sagrado. Depois que você supera tudo, fica como um pesadelo que passou ou sonhos que passaram, entendeu? Aí o que acontece? É a lapidação, é a lapidação. E passa a ser joia. Sabe por quê? Tudo aquilo que você achava que era necessário, você achava que era para um bom casamento. Não é. É o amor de Deus. Então, você passa a compreender a esposa em qualquer momento. Se tiver junto, se você falar assim, olha, eu não estou bem e hoje eu quero dormir na sala. Quem tem amor, respeita. Se hoje você fala para o seu marido, eu não vou lavar a louça porque eu estou exausta. Estou exausta. O seu marido vira para você e fala, não, deixa que eu lavo a louça e ainda faço uma carninha, uma comidinha para você. Vai criando o amor verdadeiro. A sabedoria, né? Eu quero comer um pudim. Ué, é só comprar, não é? Não tenho dinheiro? Mas não, quando tem amor verdadeiro, o cara aprende a fazer o pudim para você. Até hoje isso acontece em casa. Entendeu? A gente reparte tudo. Se tiver que lavar a louça para ela, eu lavo. Se tiver que cozinhar, fazer a comida. Se chegar a visita, eu tô lá ajudando ela a fazer a comida. A hora que sai a visita, eu tô lá ajudando ela a cuidar da casa toda. Eu acho que é isso aí, o amor verdadeiro. E o que que atribui a isso? O amor de Cristo. Entende? Sim. Esse é o amor de Cristo. E vale a pena, né? Vale a pena você esperar. Esperar no socorro de Deus, né? Não botar confiança e dar ouvido aos homens, né? Nós devemos sim ouvir coisas boas, mas a tua confiança tem que estar em Deus. Totalmente, porque normalmente o mundo vai falar para você parar, para você desistir, né, para você vai querer te convencer que você não precisa desse relacionamento, né. O casamento ele se tornou muito descartável no mundo Verdade. de hoje. Então a gente precisa realmente estar com a palavra, né, meditar a palavra, pedir um direcionamento para o Senhor, né, e ser obediente, e aprender a esperar esse momento, né, irmão? Verdade, com Porque certeza. se ela tivesse desistido, vocês não teriam tido esses netos. Então Verdade. são gerações, né, que E não existiriam. e É e uma geração que não e existiria. e tem uma coisa, viu? Aqueles que dizem que é a tua amiga, teus amigos, o que eles vão falar para você? Separa. Separa. É a primeira coisa. Sim, Porque o que eles estão vendo é o que leva à separação de muitas famílias. E não, assim, aparentemente o que está acontecendo ali é tão cruel que qualquer um chega e fala assim, não sei como que você aguenta. O natural do ser humano só diz uma coisa para você, eu não sei como que você aguenta esse homem. É tipo assim, se fosse
Eu mesmo ia dizer, eu desisto. Entende? Eu mesmo olhasse a minha situação, eu diria, ó, meu, eu desisto de você. Entende? Então a pessoa que está passando por isso, ela mesma é consciente que as pessoas não têm culpa do que você é. As pessoas podem te criticar à vontade e podem te julgar à vontade. Você não está nem aí. A pessoa que está no vício, a pessoa que está perdida, ela mesma sabe. Dá risada, leva na brincadeira. Entende? As outras pessoas falam, mas a própria pessoa desaprova ela. Ela mesma sabe que ela não vale nada. Você já viu gente assim, cara de pau? A pessoa sabe, mas eu não valo nada. E outros dizem, deixa o vento me levar, eu ando de acordo com o vento. Eu ando de acordo com a maré. E é consciente do erro dele. Sim. Só que ele não está nem aí que está machucando, que está ofendendo família, a esposa, os filhos. O quanto é prejuízo na vida dele, ele não tem noção. Porque tá o que eu falei no início? Anestesiado. Anestesiado. Simplesmente aquela passagem ali da vida da pessoa tá apagada. Ela tá dormindo, ela tá apagada. E lá na frente, essa pessoa eu senti na pele. Carrega pro resto da vida. Carrega. Só que o seu consolo qual será? Depois que você se converte. Qual que é o consolo da pessoa? Cristo. Porque há um bem maior, entendeu? Sim. Há um bem maior. Há a salvação eterna. Você passa a descobrir que há um amor eterno, que há um amor verdadeiro. Então, não pensa você que quem tem um problema, o problema está ali no cantinho, sabe, do pensamento? Ele carrega aquele problema. Só que tem uma coisa, tem pessoas que não conseguem, porque não tem Deus no coração, não tem o amor de Deus, não consegue administrar aquele problema que está carregando, certo? Aí o que acontece? Ela volta a desabafar de novo aquele problema. Ou com violência, ou com bebida. Tá ali no cantinho do pensamento, entende? Sim. A hora que fluir, se não tiver a força espiritual, a pessoa vai e comete de novo. Qualquer tipo de ação, tá? Eu tô dizendo aqui, eu não preciso especificar para você qual ação. É qualquer uma. O ser humano. E não tem esse ou aquele que é melhor que o outro. Se você não tiver o amor dentro de você, de Deus, você carrega o demônio dentro de você. Verdade. E aí, você comete. Friamente você comete aquilo que vem na tua cabeça. Porque você não carrega o amor pelo próximo. Você não ama teu próximo, o que está mais próximo de você? Teu marido, teus filhos. Você não está nem aí, você vai trair, você vai fazer, você vai beber, você vai fazer 1000 coisas. Porque você não está nem aí. É que quando a gente também não se ama, a gente não consegue amar o próximo, né? Quando entra esse amor, quando entra o amor de Deus, aí você consegue administrar os negativos, as ofertas que o ser humano carrega, tá? As ofertas da carne. As ofertas da carne. Os desejos, os impulsos. Se você não carrega o amor de Deus dentro de você, aonde eu falei que tem que carregar o Espírito Santo, a parte espiritual, Deus tem que estar dentro de você. Porque senão o ser humano que não carrega, para ele tudo é normal, tá ótimo, beber, prostituir, fumar. O que ele fizer tá beleza, tá ótimo. Mas a pessoa que ela carrega o amor de Deus, primeiro, o que você disse, ela se ama. É a primeira coisa. Você tem o amor de Deus dentro de você, então você se ama. O que diz Jesus Cristo? Jesus Cristo falou, qual um dos mandamentos?
Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus Sobre todas as coisas e o não teu está sobre todas próximo, as coisas, né? Mas está assim, amar a Deus de todo o teu coração, coração de toda a tua de alma. todo o teu entendimento. É sobre todas as coisas. Mas não está escrito desse jeito, mas está maior que isso. De todo o teu entendimento. De todo o teu coração. Amar a Deus sobre tudo. E as demais coisas lhe serão acrescentadas, certo? Certo. Só que assim, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não carrega o amor dentro de ti mesmo? Não tem como. Não tem como. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar. Aquele que me amou primeiro, derrama o amor em mim, que é Deus, né? Deus amou, né, o mundo de tal maneira que deixou, enviou o Filho amado para que ninguém se perdesse, para que todos tivessem o mesmo direito de vida eterna. Mas nem todos carregam esse amor, negam esse amor, né? Então, a partir do momento que o ser humano, mulher, homem, tem consciência do amor de Deus dentro dela, ela passa a ser uma pessoa amável. Começa a enxergar também Jesus nas pessoas, né? Você não vai querer judiar de alguém porque você também não quer ser judiado. Você não vai querer maltratar pessoas porque dentro de você, você carrega não a dor, você carrega o amor. Então você só pode dar amor se você tem amor. Então, essa é a essência do amar ao próximo como a ti mesmo. Não é simplesmente, eu tenho que amar todo mundo. Não, não precisa. Só faz o seguinte, não queira o mal pro teu próximo. Desde que você não quer o mal pro outro, é porque você também tem o bem dentro de você. Então aquela pessoa fala assim, eu não consigo amar ninguém. Então, porque essa pessoa também, ela não consegue se amar, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa que ela não ama ninguém, dentro dela tem a falta de amor dela, próprio. E quando essa pessoa, ela carrega o amor de Deus dentro dela, ela simplesmente ela ama, né? E tem mais uma coisa, eu vou explicar para você. Se você quiser encerrar já, Não. olha só. A pessoa que tem o amor de Deus dentro dela, ela não tudo suporta, tudo crê, não suspeita mal, não tem inveja, né? Ela quer o bem do próximo, tudo. Então, quer dizer, ela tudo crê, ela tudo suporta, né? E não suspeita mal. Se por acaso ela perder, seja lá algo, ela tem amor suficiente dentro dela para não se desesperar. Sim. É a paz que eu disse, essa paz que excede o entendimento, essa confiança no Senhor, né? Ó, é incrível. Se você carrega o amor dentro de você, de Deus, o amor natural, que é o amor, não é a fantasia do sexo, do prazer, da fantasia, não. Não é do abraço, de ter beijando todo dia, que tem que beijar, apertar todo dia. Isso não é amor. O amor é mandamento, não é sentimento. Ele é mandamento. O amor é mandamento. É incondicional. Entende? O amor é isso. Aí quando você pega e perde alguém, você viveu 30 anos. Aí você arruma alguém para tua vida, um exemplo. Aí você ficou 1 ano com aquela pessoa, ela morreu. Ou morreu para você, de carne e osso, ou ela foi embora da tua vida. E tem pessoas que se desesperam e entram em depressão. Esses dias perto da minha casa,
eu não vou citar nome aqui, mas a pessoa acabou falecendo. Porque o amor da vida foi embora, desistiu dele. Desistiu dele e ele se encharcou mais na bebida e mais nas drogas e acabou se suicidando lá, né? Assim, através das bebidas, através do... A De uma pessoa forma se jogou, inconsciente, né? tá? Então, imagina, você vive 30, 40 anos, aí depois você fala assim, é o amor da minha vida, eu não vivo sem essa pessoa, eu não vivo sem isso aqui. Então você se mata, você se perde a sua vida. Você tem filho, né? Sim. Aí de repente você fala, eu não vivo mais sem essa pessoa. Mas você esquece dos filhos, que amor é esse? Você esquece da sua mãe que te ama também e se joga no mundão por causa de uma pessoa. E aí Deus pergunta pra você, que amor é esse que tem dentro de você? Sabe por quê? Você tá amando teu próximo demais. Tá esquecendo de se amar, de continuar com teu amor dentro de você. Porque você precisa, se morrer o marido, os filhos precisam ser cuidados. Sim. A vida continua. Se ele for embora porque ele quis largar você, espere em Deus. Porque se Deus quiser fazer uma obra para trazer ele de volta, traz, concorda? Concordo. E se não tiver que trazer de volta, não traz. Não adianta você espernear, brigar, você vai viver uma vida cruel. Se você quiser forçar. Mas você tem os filhos para criar, você tem a mãe, o pai que tá chorando por você. Você pode ter 40, 50 anos. Se seu pai e sua mãe estiver vivo, eles estão preocupados com você. Os seus filhos, você terminou um relacionamento ou aí você se mata, você se perde totalmente. Ou morreu alguém, aí fica lá no quarto escuro, não vive mais. Isso aí é pecado, não é amor. O amor é assim, você permanece constante. Por quê? Você confia em Deus, que Deus vai dar saída para você, que outras pessoas precisam de você. Esse é amor de Deus, entende? Não aquele amor que você põe a carne na frente, né? Eu gostaria até que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que perderam os seus entes queridos. Eu tive realmente uma notícia essa semana também de um rapaz que ficou viúvo, jovem, a esposa muito jovem, e ele está revoltado, Aí, né? tá Ele vendo? não consegue ver Deus nessa situação. E nós sabemos, né, que muitas pessoas passam por essa fase. Como passar pela fase do luto de uma maneira menos traumática? A gente sabe que, é óbvio, o luto ele causa muita dor, mas como entender, né? Que mensagem nós podemos deixar para esses viúvos, para essas viúvas? Assim, primeiro nós temos que saber que Deus amou nós primeiro, né? Que Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para que tenhamos vida, vida eterna, vida eterna. Então, esse é o primeiro amor que nós devemos ter. As pessoas que estão abatidas e lutadas, né? Elas têm que saber que a vida continua. E que o processo, ele vai acontecer. Ninguém vai mudar o processo que Deus criou, que veio do pó e para o pó voltará. Então, se alguém foi embora da sua presença, da sua vida, né, para sempre, alguns vão embora temporário, outros vão embora para sempre. Mas cumpriu o que cumpriu? Cumpriu o propósito de Deus. Aí você que está passando por isso, você crê que... Primeira coisa, você crê em Deus? Você crê que Deus existe? Crê. Então, se você quer que Deus existe, você crê que Deus te fez para vir para essa terra, cumprir um tempo, e daqui mais um tempo
você vai partir de volta Da casa do Pai. para a casa do Pai. Então, hoje, talvez você perdeu, talvez não, né? Perdeu a mulher, ou perdeu um filho, né? Perdeu a esposa. Mas o que eu explico no amor de Deus, no conforto de Deus nisso aqui, nessa situação? É saber que a vida para quem está vivo continua. A sua jornada não acabou aqui. E se você está aqui e levou alguém da tua vida, é porque é propósito de Deus. Senão você poderia ter ido antes. A pessoa que está viva, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa ainda cumprir o tempo aqui, entende? Ela precisa ter o confiar. tempo dela. Então, o maior conselho que eu dou para assim, né, de coração mesmo, sabe? Da minha parte, pense nos que ficaram. Pense, ore e faça o melhor para tua mãe, para o teu pai, faça o melhor para os teus filhos, faça o melhor para o teu vizinho, faça a vontade de Deus. É o melhor conforto que tem, é saber que Deus está no controle de tudo. E a sua vida não terminou aqui. A sua jornada não terminou aqui. E você deve continuar a jornada, entende? Não seja um soldado desistente. Se alguém cair do teu lado, né? Você continua lutando. É o que Deus fez para você. É isso. Você tem que continuar de pé lutando. Não ser soldado covarde. Você está numa batalha na vida, sabe? A palavra de Deus vai dizer que nós somos como ovelhas indo para o matadouro. A cada dia é uma luta. A cada dia é perseguição. Mas nós devemos ser soldados valentes. Entende? Então, as pessoas que perderam têm que pensar. Olha o que Jesus falou para alguém que ia seguir ele. Eu tenho que enterrar meu pai. Eu tenho que ir lá cuidar, né? Para enterrar meu pai. Olha o que Jesus fala. Deixa os mortos. Enterrarem os seus mortos. Porque já acabou, não tem volta. Então, por que você vai ficar aí remoendo? Porque seus mortos, vamos cuidar do que é vivo, vamos cuidar enquanto a vida, a esperança, e você continua vivendo. Sabe? A viva esperança em Cristo Jesus ensina nós a isso. Que nós não devemos, acabou, conforme-se. É a lei da vida e a lei da morte. Né? E na morte é que você vai viver de novo, porque em Cristo, assim, o que morrer em Cristo, viverá. Os que morrem em Cristo. Então, simplesmente essas pessoas partiram. Daqui mais um pouco de tempo, a gente vai se encontrar. Entendeu? Então, essa é a realidade. Então, aqueles que buscam a Cristo Jesus não temem a morte e nem temem os mortos. Entende? Meu pai se foi, para quem está aqui, meu pai se foi faz 8 meses, com 88 anos de idade. Meu pai viveu a vida, lutou, criou os filhos, né? E se foi. Eu orei, né? Pelos meus irmãos, pela minha família, meu pai se foi. Eu tenho certeza que o Senhor, né, o recolheu, né? Eu tenho certeza absoluta que mais um pouco de tempo a gente vai também. Então eu tenho esse consolo. E ele morreu servindo a Cristo Jesus, entende? Amém. Se converteu depois de idade e tal, pregando, falando de Deus. Glória Então, a Deus. Deus me deu paz no meu coração. Você não precisa ficar esperneando, chorando, que é o fim de todos. Então, se Amém. alegra na morte, se alegra na vida, né? Sim. É isso. Irmão, o que é buscar o reino? O reino, buscar o reino. O que acontece? Olha, Deus está acima de todos os céus, né? Deus está como fala assim, Deus está numa dimensão que lá de cima ele contempla toda a criação, né? Então, é incapaz a gente, materialmente falando, você chegar lá, na matéria, certo? Quando fala, buscai o reino dos céus,
é as coisas que são mistério. É para quem crê. É para quem crê. Buscar o reino de Deus. Quando foi que Deus mostrou para nós o que é buscar o reino? Primeiro, o que acontece? Adão e Eva é expulso do reino. Vai lá para a terra trabalhar, né? Vai lá para a terra conhecer lá como é que é. E aí Deus recolhe o reino. O jardim do Éden, né? É recolhido da terra. O reino desceu, concorda? E o reino subiu. Depois, aí o povo se corrompe, Deus manda outro reino, a Arca de Noé. Imagina, tantos animais dentro de uma arca e coube todo mundo. E se todos se arrependessem, ia entrar tudo dentro daquela arca. Você acha que foi do homem ou foi o reino? Reino. O reino de Deus. Foi o poder de Deus agindo. Aí, ele vê que os homens estão se corrompendo de novo. Ele desce rasga o véu do templo e vem o próprio Deus, o Filho de Deus. Desce o reino do céu de novo, mostrando para nós como é que entra nesse reino, crendo, né? Por isso que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jesus pregou o reino que desceu por último, né? E que é o primeiro. Esse que desceu por último, ele é o primeiro. Ele já estava na Arca de Noé. Ele já estava no paraíso, antes da criação do mundo, entende? E ele pregou o reino de Deus para nós, verdadeiro. Ele falou assim, aquele que estiver em mim, está no Pai. Aquele que crê em mim, ele também, o Pai vos ouve. E tudo quanto pedir em meu nome, o Pai fará. Irá fazer para você. Então, quando Jesus pregou, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele falou assim, o meu reino não é aqui, o teu reino não é aqui, a sua pátria não é aqui. A sua pátria está no céu, é através da fé. O reino, a graça, o exemplo disso, Jesus Cristo, sabe? Busca Jesus Cristo, busca através da palavra que ele deixou e através do Consolador, que é o Espírito Santo. Você chega a Deus. Só tem um jeito de você buscar o reino do céu. Quando você se ajoelha, quando você ora em nome de Jesus Cristo, você alcança o reino de Deus. Entendeu? E aí, não se preocupe, que as demais coisas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Pela fé. E aí você chega a Deus. É o único jeito. Aí depois que você, logicamente, né, partir para outra, o outro lado, né, do reino, logicamente que aí você verá Deus como ele é, a face de Deus como ela é. A face de Cristo, mas aqui na terra, buscar o reino do céu, é você praticar o amor de Deus, você crer do Espírito Santo, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e através de Jesus Cristo se chegar a Deus, porque ninguém vai ao Pai se não for por ele, concorda? Sim. Então é o único jeito de você ver o reino de Deus. Amém. Não sei se a minha explicação está tão lógica, mas eu vejo dessa maneira. Irmão, eu queria te agradecer por esse tempo, foi Obrigado. maravilhoso conhecer o seu testemunho, saber como você transformou a sua Obrigado. casa, a primeira igreja, né, primeiro chamado, É. o seu lar, e onde as pessoas podem te encontrar? Olha, eu tô pode falar abertamente, né? Pode. Nas redes sociais, no TikTok, né? Ed Bonfim, ponto oficial. Também no Instagram e no YouTube. Mas eu costumo mais fazer palavra ao vivo, pregação do evangelho e oração, no horário das 7 da manhã, todos os dias, né, a pregação. E é assim que a gente pode estar aí fazendo a vontade de Deus.
e aqueles que, né, que queira aí ouvir a palavra de Deus, aprender um pouco mais, eu leio toda a palavra, eu explico a palavra, sabe? Eu não só prego a palavra, eu além de pregar, de ler a palavra, eu explico o a interpretação da palavra, Amém. né, para que as pessoas entendam o evangelho, né. É a forma que eu achei para estar levando a palavra de Deus. Glória a Deus. Te agradeço mais uma vez Glória a por esse Deus. tempo precioso. Glória a Deus. Foi uma bênção conhecer realmente o seu testemunho, né, e falar para você não desistir da sua casa, não desistir do seu casamento, não achar que não tem jeito mais se você tem um filho drogado, um esposo alcoólatra, né. O Senhor coloca no meu coração, no dia de hoje, lance mais uma vez a rede. Você pode estar cansado, você está lá no mar, né, você tentou pescar a noite toda, mas o Senhor fala hoje: "Lança mais uma vez, confia mais uma vez". Que Deus abençoe a todos. Glória a Até Deus. breve.